Olá, estamos aqui para mais um programa Saúde One, onde nós teremos a segunda parte de um assunto importantíssimo, que nós estamos com a entrevistada, a doutora Maria Lígia Lira Pereira, falando sobre câncer de intestino, chamado também câncer colo-retal. Então é esse câncer que nos traz aqui hoje e vocês vão saber muito mais coisas interessantes. Doutora Maria Lígia, é importante a gente falar desse rastreamento. Você tem até uma figura do rastreamento que você nos enviou. Vou pedir para eles colocarem na tela da gente essa figura do protocolo de rastreamento, onde você vai nos explicar quais exames são feitos, de quanto em quanto tempo. Eu sei que depende dos casos, mas de uma forma geral, como é o tratamento, né? Se tem tratamento, onde eles podem ser realizados. Se você puder sempre falar no SUS e no particular. E se esse câncer tem cura? Esses ainda são anteriores, mas é legal mostrar aquilo que você já disse na primeira parte. Ver, tá vendo que o câncer de mama, ele é ali tracejado vermelho, ele começa em 20 e 24 anos. O colo-reto, tá vendo, em verde, ele vai começar aqui 30, 34. Isso é na cidade de Santos, em 21 de julho de 22 foi atualizado. Super atual. Super atual, e infelizmente você vê a faixa etária de início e atingindo o pico, obviamente, depois dos 80. Mas você vê, há um gap, óbvio, das duas curvas. O câncer de mama, sem dúvida, é muito mais prevalente, disparado. Mas você vê o câncer coloretal, que é essa curva verde, começando a partir aí dos 35 Infelizmente, anos. superando outros cânceres até mais conhecidos, muito mais conhecidos. E o corpo do útero, que durante quantos anos foi palco da gente fazer várias campanhas preventivas com o Papa Nicolau, com frequência, de você estimular a prevenção, a vacinação do HPV. Então, o colo do útero, sem dúvida, era um câncer muito mais prevalente do que o nosso colo, que é o colo retal. Que eu posso dizer colo? Tanto faz, colo correto, ou colo. Duas formas são corretas, colo. Exatamente. E as pessoas ouvem muito falar do colo do útero, né? Sim, e não se lembra desse outro colo. Exato, que é... porque houve uma campanha, e por isso que a gente está aqui, para ajudar essa divulgação, porque a campanha do Faça o Seu Papa Nicolau, a campanha Vamos Fazer Nossa Mamografia... Pegou. A mulher, ela se cuida, a mulher, ela vai. Então, e a mulher, ela procura realmente fazer a prevenção. Isso é uma questão cultural até, né, doutora Maria Lígia? A gente que trabalhou muito tempo no atendimento percebe que a mulher, ela se permite mais. E olha que as mulheres trabalham tanto quanto os homens, têm uma vida tanto quanto, às vezes até dois turnos. Eu acho que isso entrou no nosso calendário. É uma coisa que foi criada. É isso que a gente vai falar agora, em seguidinha. Primeiro você vai falar disso. Isso. E esse é o rastreamento. Exatamente. O que seria o rastreamento? Então, como você vai procurar chegar naquela Para o câncer de próstata, você faz o PSA. Correto. Que é o exame de sangue, e infelizmente ainda não existe nenhum marcador sanguíneo. Então está se buscando um marcador nas fezes, tá? Um marcador molecular ainda não está definido. Bom, porque esse é outro tipo de local que as pessoas, os homens em especial... Então, não existe ainda um marcador sanguíneo. Para os homens, o PSA é o marcador da próstata. De sangue. E o toque, né? E o toque. O toque retal para poder fazer a avaliação da próstata. Inclusive, tem gente que me procura achando que eu sou urologista. Porque é uma confusão e é natural. Porque a pessoa fala procto, acha que é próstata. Tanto que alguns homens, às vezes, chegam no consultório e ficam constrangidos de verem mulheres. E imagina, eu falei, não, acho que o senhor está no lugar errado. É o urologista que faz o acompanhamento da próstata. Mas voltando aqui. Qual é o exame que hoje a gente tem disponível? Correto. Que é considerado o exame de rastreamento mundial. Chegando até que na Inglaterra... É protocolo mundial já. É protocolo mundial. Correto. Na Inglaterra, as pessoas, todos os habitantes, a partir dos 45 anos, independente de ter histórico, recebe esse exame pelo correio. Você recebe um invólucro, onde vai ter esse... Hemocult, que é um reagente, você vai inserir suas fezes ali dentro, isso é fechado, lacrado, encaminhado pelo correio para o laboratório central para avaliar se o seu sangue oculto está positivo ou negativo.
Olha. Existem 2 tipos de sangue oculto. Precisamos evoluir para isso. Existe, mas, não vai ser difícil, eu acho complexo, mas que a gente tem uma rede de acesso fácil. Isso é importante você dizer. Então, como a gente tem essa rede de acesso, você vai até qualquer unidade básica de saúde e pede seu sangue oculto. Só precisa ir, né? A pessoa você tem precisa que ter essa iniciativa. Exatamente. Ir e fazer. Como eu falei, tem 2 tipos de exame de sangue oculto nas fezes. Correto. O sangue oculto, que era o que mais utilizado antigamente, que era um sangue oculto que você precisaria fazer 2, 3 dias de dieta sem comer nada vermelho. Porque o que ele identificava não era sangue, era o pigmento vermelho. Correto. E havia uma falta de especificidade, então você tinha muitos falsos positivos. E aí se evoluiu para o Hemoccult, que é realmente onde você vai pesquisar se há sangue, ou seja, a hematina que está presente no meio dessas fezes. É importante a gente entender isso. Para poder, tanto que mulheres que estão em período de menstrual não podem colher, porque senão vai dar um falso positivo. Sangue ali por perto vai exatamente. Confundir. E mesmo o paciente que esteja com a crise de doença hemorroidária sangrando, a gente pede para primeiro tratar, melhorar para depois fazer o exame. Porque senão vai vir. Para não mascarar o exame. Exatamente, vai vir sangue oculto positivo. É o exame que, graças a Deus, tem uma especificidade e poucos falsos negativos. Tanto que a gente está a Sociedade Brasileira de Coloprocto como um todo está divulgando bastante e tentando correlacionar o índice de positividade do sangue oculto com a colonoscopia, que é solicitada na sequência. Ah, que interessante, já estão cruzando essas informações. A gente está tentando fazer e é um dos trabalhos que a gente está tentando, já começou aqui, inclusive. Eu quero que você me fale esse trabalho em seguida. Tá ótimo. Eu fiquei muito interessada. Nesse caso do rastreamento, nós temos a oportunidade de fazer esse rastreamento pelos convênios particular ou pelo SUS? Pelo SUS, total. Então, o SUS está inserido nesse protocolo sim. Sangue mundial. Oculto, sim, não tem problema algum. Nesse método mais moderno. Nesse método mais moderno. Perfeito. O tratamento, como é que a gente pode pensar se tiver um câncer diagnosticado, tomara, né, precocemente, quais as possibilidades de tratamento, se é tratamento medicamentoso, cirúrgico, e se há cura nesse caminho, como é que é a sua experiência nesses 40 anos de atuação, né? O que a gente vê, graças a Deus, é cada vez pegando lesões menores. Antigamente a gente tinha lesões muito maiores e que demandavam cirurgias muito mais invasivas e mais extensas. A necessidade, então, em princípio, se você pega a lesão inicial, nem cirurgia vai ter, como a gente já tinha comentado anteriormente. Verdade. Lesões pequenas. Olha, quem ainda não assistiu a primeira parte, ela já explicou isso aí. Isso é importantíssimo, nós sabemos. Então, o câncer dito in situ, que é o inicial, é a displasia de alto grau. Porque a gente, às vezes, tem mania de abrir o nosso próprio exame e se assusta quando vê o nome neoplasia ou displasia. Os adenomas, que são os pólipos que mais frequentemente vão se transformar em lesões malignas, vão ser o adenocarcinoma. Quando você abre a sua coluna, tudo bem, você vai levar para o seu profissional, mas não se assuste. Eu pego pacientes, às vezes, que estão 2, 3 dias sem dormir porque não conseguiram. Imagino. Porque viram a fala lá, neoplasia, displasia. Isso não necessariamente quer dizer que você esteja com câncer. Você está com uma lesão que pode estar começando a se transformar, mas ela não se transformou completamente. Correto. Então, essas lesões iniciais, só a colonoscopia é o suficiente. E a gente vai fazendo segmento com a própria colonoscopia para ver se ela não voltou, se está tudo certo, se esse paciente estabilizou. Quanto tempo então, tudo vai depender. Então, é desejável. No início, se essa lesão in situ, a gente faz uma primeira lesão. Se as margens estão livres, se está tudo limpinho, de 3 a 6 meses a gente repete. Depois a gente vai fazer colonoscopias anuais. Durante 5 anos, para esses casos. Tá. Quando é pólipo, não. Aí é um outro tipo de segmento, não é tão a miúde. Isso é para as lesões in situ, para os cânceres in situ. Já confirmados. Já confirmados. Câncer maior, não, veio, é um adenocarcinoma, ele não é in situ, não é passível de ressecção por colonoscopia, vai ter que ser operado. Primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de estadiamento pré-operatório. O que é isso? A gente tenta primeiro ver critério de operabilidade. A gente vê como é que o paciente está clinicamente. Estado geral o estado geral dele, se ele tem condições de receber uma anestesia, se ele tem condições de pós-operatório, se ele vai... Que é anestesia geral, exatamente, é anestesia geral. Se ele... A costura, ou seja, a anastomósio, que a gente vai retirar aquele pedaço.
Sim. E ele vai ser reconstruído. Ele está com nível de coagulação, de nível de proteína, nutrição, diabetes. Todos esse quadro é avaliado antes da cirurgia. E o outro essa lesão está só no intestino ou já existe lesão secundária? Porque outro fantasma estou com metástase. Isso, eu escuto muito isso, é verdade. E a metástase, hoje, os quimioterápicos que nós temos, que antigamente era outro paradigma, que era assim, já tenho metástase, esquece, vou resolver minha vida, não tem mais o que ser feito. Estou no final, Exato. Porque os quimioterápicos que nós tínhamos disponíveis eram extremamente agressivos. Então, a pessoa, às vezes, tinha mais efeito colateral da quimioterapia, propriamente dito, do que da lesão. E hoje, com a especificidade que a gente tem para você, com imunistoquímica, que é um outro exame que se faz, para poder ver qual é o tipo de tumor, para que tipo de quimioterápico que esse paciente vai utilizar. Específico. Exatamente. Que legal. Então, o que a gente faz? Você faz esse estadiamento. A lesão é só do intestino, só está num lugar. Não tem lesão em lugar mais nenhum. Nós vamos... Esse paciente até tem uma lesão em outro lugar, mas ele está obstruído, ele está sangrando, então ele precisa de uma cirurgia para poder retirar essa lesão, para melhorar a qualidade de vida e ele completar o tratamento com quimioterapia. Agora, ele tem uma lesão pequena, que não está trazendo nada, mas ele já tem metástases no fígado ou no pulmão. Esse paciente vai porque a gente chama de neoadjuvância, ele vai para quimioterapia antes, sem necessariamente precisar de cirurgia. Eu tenho vários pacientes que conseguiram se equilibrar, controlados, que é outro avanço que a gente tem da medicina, da quimioterapia. Quando a gente tem lesões de reto muito baixo, existe um esquema, que é o esquema de Nigro, que foi proposto já há alguns anos, e a doutora Angelita, que é a musa de todos nós, coloproctologistas. Doutora? Angelita Gama. Isso, bom. Sabe esses bons nomes. Ela é a grande lady da coloprocto, ela foi referência para todos nós. Ela foi chefe anos do Hospital das Clínicas, ela é viva até hoje. Olha. Ela já está com 92, ela vai ficar brava se eu falei. Ela é extremamente... Mas que ela viva anos nesse empenho, né? A gente tem um orgulho de dizer que do Brasil surgiu o volume de trabalhos para comprovar que você não precisa deixar um paciente com uma colostomia definitiva quando esse paciente tem um tumor no ânus ou no reto. Que uma mulher que divulgou, não foi ela que fez, mas ela fez vários trabalhos comprovando que essa técnica, através dessa técnica, comprovou que você não precisa fazer uma cirurgia tão radical e botar o paciente com uma colostomia quando o tumor é baixo. Você pode submetê-lo a uma radioquimioterapia e muitas vezes, graças a Deus, tem vários pacientes que fizeram só radioquimioterapia responderam completamente, estão em acompanhamento, óbvio, a gente fica em acompanhamento constante, mas estão curados. Então, como também, infelizmente, tem pacientes que não curam e a gente precisa ir para cirurgias mais radicais e a necessidade de colostomias e muitas vezes definitiva. Outro dado que eu acho que é muito importante, a colostomia não é o fim do mundo. Eu tenho vários pacientes estomizados que convivem muito bem com a sua estomia, viajam, trabalham. Só para quem está nos assistindo, estomia seria o intestino fixado na pele, uma abertura dessa região que você está mostrando. Exatamente, na pele. E o paciente ele passa a evacuar por uma bolsa, a tal famosa bolsa. O ex-presidente teve, a Preta Gil teve. A Preta Gil é um excelente exemplo de que conseguiu depois publicizou essa informação, que as pessoas agora se miram nela para saber o passo a passo. E olha, e essas pacientes minhas que são estomizadas e que essas, infelizmente, a Preta Gil conseguiu converter e voltou ao trânsito natural, mas essas pacientes elas têm vida completamente normal. Vida sexual ativa, viajam, trabalham, tocam a sua vida, porque
A estomia não é uma doença, é só uma adaptação. Da mesma maneira que você perde uma perna durante uma amputação e você faz uma prótese e se adapta, você perdeu seu ânus, mas você ganhou um neo-ânus. E você aprende a se adaptar, porque existe até a possibilidade de autolavagem em pacientes que nem usam mais bolsa, consegue controlar tão bem o intestino que ele fica tranquilo e vai à praia. A gente tem uma pessoa conhecidíssima, pelo menos nos meios da internet, que é aquele trilheiro, né? Então. Ele nem tem uma perna, mas ele ele cuida dessa bolsa em campo, não é só em ambientes hospitalar. Né? Então, o medo de ter uma bolsa, o medo da quimioterapia, o medo da colonoscopia, o medo do toque retal. Olha. Que, nossa, é fundamental para a gente fazer, faz parte da propedêutica, faz parte do exame físico normal, natural do dia a dia, mas é tão cercado de tanto preconceito e ele vai fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa está sangrando, só olha, não tem nada. Não, gente, se você não tocar, você não vai fazer diagnóstico precoce. E sangrar não é normal, né? Não é uma coisa esperada. E tudo que você está nos falando, assim, me remete à lembrança do quanto é importante as pessoas reagirem a isso, né? Sim. Buscarem atendimento. Sim. As pessoas às vezes se vitimam, ou por receio, ou por vergonha, ou porque é uma área culturalmente, né? Isso vem, até a psicologia pode explicar melhor. As pessoas têm dificuldade de falar. Às vezes você passa num restaurante, não sei se você já vivenciou isso. Olha, aquela passou uma dermatologista. Ah, aquela é minha dermato, cuida da minha pele, olha como eu tô bonita. Passou a coloproctologista, mal não é tão frequente. Infelizmente, já pensei nisso. Então, a parte anal ela é muito ligada, e eu acho que aqui eu tenho liberdade para falar disso, com sexo. E há um preconceito ao redor, então, inclusive, homens que fazem sexo com homens não tem problema. Mas o heterossexual, ele fica com receio de imaginarem que ele é homossexual. Quer dizer, como se a orientação sexual dependesse da prática. Exatamente, não tem absolutamente nada a ver. E a gente, nenhum profissional de saúde vai imaginar porque que você está falando. Que você foi procurar e que você está com hemorroida. Há muito tempo, uns anos atrás, um colega numa entrevista me perguntou se sexo anal daria hemorroidas. Uma coisa que não tem nada. Não é. Orientação sexual não tem absolutamente nada a ver. Óbvio, temos o problema do HPV. Da mesma maneira que a gente tem o HPV de colo de útero, você tem o HPV da borda anal e do ânus dos homens que fazem sexo com homens ou mulheres que fazem sexo anal. Porque o HPV pode ser implantado naquela região e o desenvolvimento de um tipo de tumor que chama-se tumor epidermoide e que com a vacinação do HPV a gente diminui drasticamente. Olha a importância da vacinação do HPV para prevenir esses tipos de cânceres, né? Exatamente. Então, não é só o adenocarcinoma que veio do pólipo, existe também o carcinoma epidermoide que veio do HPV e que pode acometer a borda anal. E às vezes eu, como enfermeira, quero até aproveitar esse momento que você está explicando. Às vezes eu pegava pessoas dizendo assim, por que não tem vacina para o idoso e tal coisa e tal. Mas as vacinas que têm oferta, às vezes eles não buscam. Hoje, por exemplo, a gente lutou, várias pessoas reclamaram que a vacina da gripe não chegava, não tinha. Hoje tem, as pessoas não estão procurando para tomar. Quer dizer, primeiro você reclama que tem, então você pensa, então se ela está reclamando é porque ela está louca para ir até lá se vacinar, se prevenir, né? É um ato importantíssimo. Aí quando tem, as pessoas se afastam provavelmente por informações não verídicas. E às vezes assim, infelizmente é aquela coisa, né? Tá fácil, não preciso ir hoje, vou amanhã. Eu não pago nada diretamente. Exatamente. Isso. É uma questão cultural que tem que abordar, que a gente tem que ser abordado. Então, pessoal, olha, vacinar é importante, vacinar salva vidas, não só para o HPV que a gente está falando aqui, mas as oportunidades que vocês tiverem, que o nosso SUS, que é o maior plano de saúde, se a gente pode chamar entre aspas, do mundo, é um que você não precisa ter condições melhores ou piores para ter direito a usar esse serviço. Todos nós, brasileiros ou moradores de outros países que moram aqui também têm esse direito. Procurem essas vacinas que estão disponíveis. Hoje, por exemplo, a gente pode falar assim, a vacina do HPV só está de 9 a 14 anos.
Sim, porque era a quantidade que o governo, nosso Ministério, poderia comprar. Com certeza, essa faixa etária vai se ampliando. Eu me lembro da hepatite B, que quando começou era uma fatia muito pequena da população. E para HSH a gente consegue fazer vacinação. Hã? Para HSH você consegue fazer... Tem populações mais vulneráveis. Tem população vulnerável que você tem o HPV já coberto. Homens que fazem sexo com homens, né? Você tem a vacina do HPV está disponível. Então não é no SUS. Então não é algo que... Pessoas em situação de rua, então, pessoas portadoras de HIV. Então, assim, são comorbidades que a gente sabe que estão contemplados para essa vacina. Bem lembro você, não só 9 a 14. Mas população geral que não esteja inserida nessas vulnerabilidades vão esperar um pouco, mas nós teremos condições de ter daqui a algum tempo. Agora, essa população de 9 a 14 não está indo. Que tem o direito, quer dizer, eu adoraria que os mais velhos ou até mais novos pudessem também ter o direito. Como ainda não tem, essa população é mandatória, gente, é um verbo que eu não costumo usar, mas é mandatório essa faixa etária que está iniciando a atividade sexual procurar as unidades básicas de saúde, a rede primária de serviços, para fazer a vacinação, né? Acho que é importante a gente lembrar. E aí, voltando para a questão super importante do câncer, o que a gente poderia dizer? Qual a sua opinião? Quer dizer, há o que fazer? Existe campanha? Eu já sei que a gente tem uma campanha em março, né? Exatamente. Fale sobre essa campanha. Nós temos até uma foto legal que você nos mandou sobre a campanha Março Azul. Exatamente. Que, na verdade, é azul marinho, né? É azul marinho. Porque tem outros tons. Exatamente. O que é isso? A Sociedade Brasileira de Coloprocto, a de Endoscopia Digestiva Alta e a Abrapress, que é uma associação que a doutora Angelita fundou já. Adorei essa mulher, viu? A Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino. Tá. Então, essas três sociedades médicas se reuniram e o que a gente gostaria, há muitos, eu vou até fazer um breve histórico, isso já é um engajamento das três sociedades no intuito, da mesma maneira que a gente tem um programa de prevenção do câncer de mama, um programa de prevenção do câncer de próstata no Ministério, com verba destinada, com divulgação, que isso também, o nível de prevalência que está aumentando cada vez mais, que a gente consiga também ter isso para que o SUS disponibilize cada vez mais, tenha condições de disponibilizar, porque a gente sabe que a colonoscopia é um exame de custo alto. Então, se você tem uma verba destinada para ser utilizada para a prevenção, o sangue oculto a gente já garantiu, mas que esse programa se fortaleça. Para saber se tem condições, isso tem que ter número de casos, exatamente, né? Tem que ter notificação desses casos. Para essa notificação de casos, a gente está fazendo agora um trabalho que a gente começou, estamos ainda desenhando aqui em Santos, mas que na Praia Grande a gente já teve. Eu quero que você me fale disso, é um trabalho que você está desenvolvendo recentemente. É o nosso grupo, então, é o nosso grupo, o nosso grupo da casa, dos nossos residentes, ex-residentes, e nós temos um grupo de staffs da Casa de Saúde, e a gente trabalha em vários lugares. Então, os meus meninos, que nem eu brinco, eles passam no SUS na Praia Grande, no Guarujá, no Cubatão, e na Praia Grande a gente teve entendimento muito bom com o pessoal da Secretaria de Saúde lá, e a gente está conseguindo fazer esse trabalho, é um trabalho retrospectivo, que a gente está tentando comparar a quantidade de sangue oculto positivo com as colonoscopias que foram realizadas, se há necessidade realmente de fazer tanta colonoscopia, como é que esse paciente evoluiu, para onde vai, para a gente amadurecer mais e conseguir trilhar cada vez, porque uma coisa é você seguir um guideline que foi proposto na Europa ou nos Estados Unidos. Nós temos exatamente, a gente tem uma população muito mais miscigenada, que tem caracteres muito peculiares, e é uma coisa regional. Brasil é enorme. E vai ser uma contribuição para o mundo, porque a gente conhece muito o perfil deles. Então, nosso a gente está tentando ser publicizado. Então, o que foi feito? A gente tentou, uma metodologia que foi definida pelas três sociedades, e cada grupo regionalmente está tentando aplicar o mesmo tipo de metodologia para ser passível de comparação. Sim. E poder ter uma amostra substanciosa. Então, para você chegar realmente a conseguir que na nossa visão é fundamental, você ter um programa de prevenção do câncer coloretal para a gente cada vez pegar essas lesões mais iniciais. Correto. E o mais legal desse seu trabalho
que você está desenvolvendo com esse grupo é que você está levando junto para esse conhecimento alunos, né? Sem dúvida. A Fala gente um não... pouco como você sente a formação dos profissionais. Então, claro que você vai falar mais da fatia de profissionais médicos, mas a gente pode até ampliar pensando em outras profissões da área da saúde. Inclusive, o que a gente pretende é fazer que isso daí seja toda da equipe multidisciplinar. Então, na unidade de saúde da família, que você tenha na unidade básica, que não necessariamente precise ser um clínico geral para pedir uma pesquisa de sangue oculto. Verdade, porque às vezes a pessoa vai ao dentista, né? Então, se é uma campanha, você sabe muito bem disso, não é uma coisa restrita, isso não deixa de ser apenas restrito a uma população. Óbvio que a colonoscopia é algo que precisa ser avaliado por um especialista, porque tem as suas peculiaridades, o tempo, mas essas ações antes, principalmente além de divulgar o sangue oculto, divulgar quais são as causas, que eu acho que a gente tem uma arte dessa, não sei se... Tem uma arte das causas? Das causas mais, que é algo que são... Procura aí, Pedro, se a gente eu acho que é mais à frente, se talvez mais tem uma sobre as causas, é verdade. Só para lembrar que, o cigarro, olha aí, que sem dúvida alguma isso já tem evidência fechada, que a nicotina está comprovado, ela não está associada só a câncer de pulmão e de estômago ou de próstata. O câncer de todos, praticamente, e inclusive o do intestino, está relacionado à nicotina. Além da nicotina, mais um, por favor. Há o sedentarismo e o sobrepeso. O sedentarismo e a obesidade cada vez está sendo mais estudada porque não é uma questão estética, é uma questão de inflamação. Importante você falar isso. A pessoa está inflamada, então quando ela está inflamada, ela baixa eu estou falando bem grosseiramente, tá? Não vou entrar nos termos técnicos, mas é como se você, inflamado, você baixa a tua imunidade, então você permite que algo que está te agredindo tome uma força que antes você conseguia equilibrar. É como se todos nós tivéssemos nascido com células potentes suficientes para se transformar. E aí você mantém esse equilíbrio de força em homeostase. Quando você baixa a tua guarda, a lesão cresce. Isso, não estamos falando só de alimentos, então. Então, o sobrepeso e a falta de exercício físico, porque você sabe, depois de uma faixa etária, você pode fazer a dieta que você quiser, você não vai perder peso. Você tem que associar o exercício físico. Eu acho que tem mais uma, se ele conseguir passar. E aí, ó. Por favor, fibra. A fibra é fundamental incorporar na nossa alimentação. Não é que rever aquilo que nossa avó fazia, mas... Tem razão, tem razão. Então, se a gente imaginar que o brasileiro era o povo que comia melhor, e a gente tem que imaginar que aqui a gente vai ter que adaptar a alimentação nossa para nossa realidade, para o nosso calor, para nossa umidade. E terra a gente tem, né? Exatamente. O Brasil é um país privilegiado. E Santos, a gente tem feira todo dia, a gente tem hortifruti em todo esquina. Tudo bem que às vezes é um pouco mais custoso, mas a gente tem um volume de fibras e com acesso em vários. Então, tudo bem, a aveia é mais cara, eu vou pro farelo de trigo, eu vou pro germe de trigo. Não tá dando para comprar alface, eu vou pegar uma laranja que esteja mais... Você vai substituindo... Tirando de algum alimento. Exato. É importante entender. E saber que as frutas, as verduras e os legumes são fundamentais porque eles agem como protetores da microbiota, que é o dita flora intestinal, que vai proteger o nosso bolo fecal para que ele não irrite a mucosa e não venha lesões. Você vê, e é tão cultural, as pessoas às vezes querem tomar probiótico, querem tomar alguma coisa e não lembra que na alimentação ele pode extrair tudo isso. É aquela história, pegar o prato, dividir em 4, proteína, legume, verdura, cereais, para você estar diversificando, e quanto menos ultraprocessado, quanto menos corante e acidulante, quanto menos enlatados, sem dúvida, melhor para a sua saúde intestinal, com certeza. E nós pertencemos a uma geração que prato colorido já era uma questão. Às vezes a nossa avó não sabia explicar cientificamente o porquê, né? Mas já fazia. Mas já era. E é uma combinação, o brasileiro tem o arroz com feijão. Isso.
É uma combinação tão rica, nutritivamente falando, né? Exato. E se você vai diversificando, não há necessidade, aquela história da carne vermelha, tem que radicalizar, não vou comer. Não é isso. Mas se você puder não usar todo dia, usar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vamos evitar usar... à noite, né? Exato, mais difícil de digestão. Vamos pro peixe, vamos pro frango, coma outras fontes, vai diversificando a sua fonte de proteína. Mas com certeza, nós da Coloprocto somos contra fast food. Correto. Inimigos mortais com certeza. Da fast food. Eu não sou dessa área, mas também acho que é bastante nocivo. Até porque a gente assiste tudo isso todos os dias, né? Exatamente. E a obesidade é uma coisa que se discute. A gente até está pensando em chamar alguém para falar sobre a obesidade aqui. Sim. Porque vai além, né? Porque também nisso tudo que você coloca, que é uma alimentação saudável, visualmente bonita, tem a questão emocional, tem as carências que as pessoas às vezes se suprem de questões prontas. É mais fácil, eu estou trabalhando, pedir um lanche. Exatamente. Então, assim, o dia a dia das pessoas leva, às vezes, a práticas incorretas. Eu sempre recomendo, já que você vai ter um dia muito difícil, comece o seu dia com uma refeição com bastante proteína, diversifica. Sabe aquela coisa de comer seus ovinhos de manhã? Os ovos de manhã, né? Exato. Vai comer uma saladinha de fruta, põe um cereal em cima da tua salada de fruta. Você não precisa elaborar muito, porque a gente tem acesso. Tudo bem, teve uma época aí que estava meio difícil, que realmente estava muito caro. Mas é sazonal. Você vai buscar a fruta que está mais barata, porque sazonalmente aquela é a melhor. E a gente pode até pensar em te convidar, doutora Maria Lígia, já vou engatar um convite uma próxima vez, para falar da questão da alimentação, dos food maps, o que inflama a gente, o que forma gases. Exatamente. Porque, assim, é uma riqueza tão grande que eu acho que as pessoas merecem conhecer isso. Eu, por exemplo, já tinha ido até um depoimento meu, em vários profissionais, antes de passar por você, e ninguém tinha me falado dos alimentos que eu ingeria que me causavam gases, que me inflamavam. Eu sou intolerante à lactose, para piorar. Então, assim, a gente não... E olha que eu sou enfermeira, trabalhei na área da saúde, você acha que conhece. A gente precisa dessas orientações, que é o papel desse nosso programa, é trazer informações verídicas, colocar você dentro desse assunto. Eu não tenho esse problema, mas lembrei que uma tia tem, meu primo tem, meu filho. Lembrar o que as pessoas estão inseridas nisso tudo que a gente está falando, não é um caso de meia dúzia de pessoas. É um caso que serve informações para todos nós. A alimentação, aliás, é para 100% das pessoas, não é? Exatamente. Então, olha, para finalizar, que eu acho que a gente vai ter que ter outros momentos, viu? Primeiro, eu adorei essa foto aqui para finalizar. Onde é esse lugar lindo? Esse é Algarve, que eu tenho dupla nessa... cidadania, eu gosto muito de Portugal e a minha ascendência é toda portuguesa, e aliás minha avó portuguesa cozinhava muito bem. Imagino, você cozinha muito bem. Eu gosto muito disso. E aí é pra gente ver que sempre tem uma luz lá no finzinho do túnel. Aqui tem até várias luzes. Essa região do Algarve é famosa pelas grutas, né? Mas é um passeio que quem tiver oportunidade... Quem tiver oportunidade tem que fazer. Benagil, que é uma das grutas mais famosas, você passeia de barco por dentro e você vê esse Como céu chama azul. A gruta? Benagil. Você sai da praia. São várias praias, é um lugar muito especial, principalmente pra gente ver como a natureza é linda, né? E como a gente às vezes atrapalha. E isso que você está falando da alimentação, que às vezes a gente se intoxica. E a natureza está dando tanta coisa boa e a gente às vezes dá umas derrapadas. Então olhe para aquela câmera e diga, o que você dá de conselho para as pessoas que estão nos ouvindo? Quer dizer, o que as pessoas têm que fazer para se mover para esse momento de saúde? Acho que o mais importante é o autocuidado. Sem dúvida alguma, a pessoa que tem a preocupação de se cuidar, que tem a preocupação de buscar a prevenção, ela já está com vários passos à frente. Saber histórico da sua família. Na minha família tem algum caso, teve algum caso semelhante, procura um especialista que possa te orientar para saber qual o momento correto que você deve buscar a tua prevenção e como que você vai fazer essa prevenção. E não banalizar nenhum sintoma. Não esqueçam, tudo que sangra nem sempre é hemorroida. E isso é uma fala que foi Nunca mais esquecer.
Um grande professor meu que me ensinou, que foi professor Hipólito, já falecido, já era chefe, eu dei aula há muito tempo também na Lusíada, e ele era chefe nosso na Lusíada. E ele fez uma grande campanha aqui em Santos, isso nos anos 90. Já falando de prevenção. Era antenado, né? Olha só, e aí o assunto meio que amorteceu, mas eu acho que o mais importante, sem dúvida, é a gente continuar se cuidando, porque não só você vai estar se cuidando, você vai estar dando exemplo para quem está ao teu redor, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua família. Perfeito. Buscar essa prevenção, que sem dúvida é o grande caminho para que nós médicos e enfermeiros um dia não precisemos existir. Tem razão, tem razão. Porque se a gente consegue atingir dessa saúde toda, porque às vezes a gente cuida dos outros e não se cuida. Exatamente. Doutora Maria Lígia, um hábito que eu não tinha, que é gravíssimo, eu não bebia muita água. Então hoje eu fiz questão de no programa ter água, viu? Não é a caneca do Jô, viu? Não, que é água. A caneca do Estúdio One. Então saúde. Saúde pra nós. Muito obrigada pela entrevista. Eu acho que todos ficaram satisfeitos. Obrigada. Vai ser diferente o dia de amanhã. Acho que as pessoas vão pra feira, né? E vão tomar água, gente. Água. Nós somos um ser muito cheio de água, então a gente precisa repor. Saúde. Obrigada, saúde. Obrigada. Não é mais interessante um bate-papo assim? Sim.